pessoal, estamos de volta para a continuação da nossa série do Speedrun, mas esse episódio de hoje ele vai ser um pouquinho diferente, aliás, bastante diferente, porque hoje nós temos aqui como adversário um aluno do Sistema SUP, da minha segunda turma de treinamento. Então, bom, nós temos basicamente, para vocês entenderem como a gente chegou nesse nome, a gente tem ali um grupo para tirar dúvidas durante toda a semana e também simplesmente para conversar, para trocar experiências ali. E uma coisa que a gente fez foi um sorteio ali para a gente tirar um nome entre os alunos que estavam interessados aqui em participar de um dos episódios da série. E o nome que acabou saindo foi o nome do João, que vai ser o nosso adversário de hoje. O único pré-requisito que eu coloquei é que tivesse entre 800 até 1.300, que é mais ou menos a faixa de rating aqui que a gente está, e o nome dele acabou sendo selecionado, beleza? Então vamos agora para a partida, vamos ver como é que o João vai se sair aqui. Deixa eu fazer aqui o desafio para ele, porque por enquanto eu só tenho realmente o nome aqui da conta dele. Beleza, fiz aqui o desafio. Vamos esperar agora o João clicar. Clicou, eu acabei caindo de brancas e vamos agora para a partida. Beleza, vou jogar E4 aqui com o João. Percebam que a gente acabou selecionando um adversário de rating muito próximo aqui ao que a gente se encontra. Ele tem um pouquinho mais, mas está dentro da faixa de rating que a gente se encontra aqui agora. Bom, João jogou a Caro-Kann, que já apareceu em um outro... que já chegou a aparecer em um outro episódio aqui da série, né? Onde eu joguei D4 e depois de D5 eu capturei o peão aqui de D5. Mas eu estou considerando se eu jogo alguma outra coisa para dar ideias adicionais aí para vocês no repertório, ou se eu mantenho a mesma ideia. Eu vou jogar uma ideia um pouquinho diferente, que é o ataque índio, um D3. O lance D3, pessoal, ele faz parte do que a gente costuma chamar de esquema de abertura. Porque nas aberturas você geralmente tem as linhas principais, onde você precisa lembrar dos lances e bom, entender algumas sutilezas. E você tem os esquemas, os sistemas, que são basicamente coisas que você pode sempre posicionar suas peças de um jeito parecido. Quase que independente do que o seu adversário fizer. Claro que a gente precisa prestar atenção no que ele está fazendo, porque ele pode acabar cometendo algum erro ou ameaçando alguma coisa, mas em princípio a gente sempre consegue deixar as nossas peças de um jeito parecido. No ataque índio, que é uma coisa que a gente pode usar tanto contra a francesa como também contra a Caro-Kann, esse cavalo costuma vir para cá, esse vem para F3 e na sequência esse bispo é fianquetado. Tá? Então essa é a ideia geral aqui da abertura. Esses são os passos iniciais quase sempre, a não ser que ele faça alguma coisa muito diferente. Isso pode ser usado tanto aqui na Caro-Kann como também na francesa. Claro que são posições um pouquinho diferentes, tá? Não é que a gente vai conseguir aplicar as mesmas ideias contra a francesa e a Caro-Kann, mas pelo menos os lances iniciais a gente pode tentar fazer mais ou menos igual. Bom, pessoal, o meu adversário fez o lance aqui cavalo F6, que é um lance saudável de desenvolvimento, mas que me dá a chance de atacar esse cavalo dele. O cavalo voltaria nesse caso para D7. E depois... eu estou pensando se eu faço isso ou se eu continuo... Eu vou continuar aqui com os lances do nosso sistema normal. Então, cavalo F3 e depois fianquetar o bispo. Vamos, na medida do possível, tentar manter o plano inicial. Até porque não era claro que atacar o cavalo seria uma ideia tão boa assim. Bispo G4, certo. A gente chegou a alertar já em episódios passados, pessoal, que mesmo que a gente tenha uma ideia muito bem planejada para a partida, a gente não pode sair executando ela no tabuleiro sem pensar. Então vocês percebam que apesar de que eu sei mais ou menos os lances que eu tenho para fazer, eu estou sempre de olho aqui para ver se ele não está tentando me colocar algum problema, alguma armadilha. Então eu não estou jogando os meus lances iniciais aqui ao toque, sem pensar, né? E aqui, inclusive, eu já percebi que seria um erro jogar G3. Depois eu posso mostrar para vocês no final da partida, mas basicamente eu perderia um peão, porque ele capturaria duas vezes aqui.
e eu não poderia capturar o cavalo de volta. Eu explico para vocês no final da partida. Mas basicamente o meu adversário está me forçando aqui a ajustar um pouquinho os meus planos. Então a partir daqui a gente vai precisar começar a jogar de maneira mais independente. Quase como se a abertura tivesse encerrado aqui, porque ele fez um lance que eu não lembro de ter visto esse lance até hoje. É um lance natural, mas ao mesmo tempo me tirou da teoria. Então esse é um momento aqui para começar a pensar um pouquinho. G3 eu posso jogar bispo E2. Mas vamos primeiro atacar esse bispo para ver o que ele quer, né? Vamos deixar isso claro. Será que ele quer tomar ou que ele quer voltar? Beleza. Então agora eu já sei que a intenção dele não é capturar o cavalo. Ele quer só ficar me incomodando ali na diagonal. Uma ideia que existe nessas posições às vezes é jogar E5, cavalo D7, e jogar E6 depois, aproveitando que o bispo abandonou essa diagonal aqui. Olha a utilidade de você jogar um H3 desse, porque aqui o bispo controla várias diagonais ao mesmo tempo, né? Quando você joga H3, você força ele a abandonar uma delas. Então, no caso, ele perdeu o controle sobre essa diagonal aqui. O que agora me dá esse tema aqui de E5, depois E6. Mas eu não sei se isso é uma boa ideia. Porque eu jogo E5, E6, ele toma e eu não estou vendo como continuar depois. Só que eu não quero jogar bispo E2. Bispo E2 seria um lance saudável de desenvolvimento, mas é aquilo que a gente já falou. Aqui na fase da abertura, além de desenvolver, a gente deve tentar colocar as nossas peças em casas mais agressivas, mais ativas. E essa casa aqui de E2, ela não me atrai muito. Talvez a gente deve tentar jogar de maneira mais incisiva. Aproveitando que a gente tem esse tema de E5 e E6. Porque se eu der um tempo para ele, ele vai jogar E6 ele. Então vamos lá. Vou jogar esse aqui. Vou jogar esse lance E5. E a partir daqui eu vou ter que seguir de maneira bem agressiva para justificar o que eu estou fazendo. Eu acho que eu vou... Eu estou em dúvida se eu jogo D4... Minto, se eu jogo E6 primeiro ou se primeiro eu incluo G4. Na dúvida eu não vou jogar G4 porque assim eu evito de debilitar o meu rei. Então eu vou jogar E6, porque eu posso querer rocar pequeno em algum momento. E depois de F por E6, eu vou jogar o lance D4. Assim eu consigo desenvolver o meu bispo para uma casa mais ativa aqui em D3. A ideia toda desse sacrifício, pessoal, é duas coisas. Primeiro, você debilita um pouco o rei do seu adversário. E segundo, você dificulta ele de desenvolver esse bispo de F8. Tá? Porque percebam que agora ele não consegue mais fazer o lance E6. Né? Porque tem um outro peão ali na frente dificultando o desenvolvimento dele. Então, esse bispo aqui agora fica um pouquinho... Fica com alguns problemas, né? Como a gente pode reparar já aqui. Por outro lado, é claro que ele tem um peão a mais. Então, é um sacrifício realmente o que eu estou fazendo aqui em prol de dificultar o desenvolvimento dele e também tentar lutar aqui pela iniciativa. Né? Não deixar ele desenvolver as peças dele calmamente. Esse foi um ajuste que a gente precisou fazer depois que ele saiu da teoria ali atrás. Né? Ele não me deixou fazer o meu esquema que eu queria fazer, eu precisei me ajustar e essa foi a forma que eu encontrei de colocar problemas. Acho que agora chegou a hora de jogar G4, porque a hora que esse bispo sair daqui, eu ganho um tempinho aqui com o cavalo E5. Bom, na verdade ele pode jogar bispo F7 ou bispo G6. Nos dois casos eu estou pensando em jogar cavalo E5. Acho que agora é cavalo E5. Então percebam que esse bispo aqui agora está com gravíssimos problemas para desenvolver. Assim como também esse bispo aqui está um pouquinho passivo. Mas de novo, eu tenho um peão a menos. Então essa posição não é totalmente clara ainda. Eu estou correndo alguns riscos aqui por ter sacrificado material. Mas em princípio eu sempre prefiro ter um bom desenvolvimento do que ter material a mais problemas de desenvolvimento. Né? Então eu prefiro estar no lugar do branco aqui do que estar na pele dele. Porque no lugar dele, ele vai ter que realmente encontrar algum jeito bem assim sofisticado, diferente para desenvolver essas peças dele. Enquanto eu tenho lances mais ou menos naturais aqui para fazer. Eu posso desenvolver o bispo, fazer o roque depois, então é mais fácil aqui de fazer os meus lances do que ele fazer os lances dele.
Agora, isso não significa que a nossa posição seja necessariamente boa. É só mais fácil de jogar. Bom, ele encontrou um jeito aqui de desenvolver o bispo, mas ainda assim ele não vai conseguir rocar tão fácil, né? Porque agora tem uma outra peça ali no meio. Tem uma ideia aqui de sacrificar em G6, mas não parece que funciona. Eu estou muito mal desenvolvido para começar a sacrificar peças. Então vamos desenvolver um pouquinho antes. O meu plano aqui é tirar esse bispo daqui, essa dama daqui também, e rocar para o outro, e rocar grande, basicamente. Então, se nada de muito extraordinário acontecer até lá, eu vou tentar seguir essa ideia. Então vamos jogar dama E2. Porque eu preciso agora tirar essas peças, né? Eu não vou conseguir atacar ele só com as peças que eu tenho. Eu vou precisar de reforços. Então esse bispo sai daqui, o rei roca, e aí sim eu vou estar pronto para começar a buscar algum ataque em algum lugar. Ok, meu adversário está tentando desenvolver as peças dele com dama D6 e cavalo D7. O problema é que ele vai esbarrar aqui com o meu bispo, não vai? Que já era a nossa ideia, né? Jogar bispo F4. Que agora, ainda por cima, ameaça cavalo por G6. Talvez agora ele vai ter que começar a se contorcer um pouco aqui, ou seja, a perder alguns tempos com a dama. Isso pode chegar a ser um pouco perigoso, né? Porque ele já tinha alguns tempos a menos aí no desenvolvimento. Essa está sendo uma partida bastante complexa. A gente pode ver que esse adversário já tem um conhecimento aqui sobre, assim, um conhecimento de teoria, para onde é que as peças vão e tudo mais, né? Então, a gente está precisando recorrer a meios mais complicados aí para lutar nessa partida. Mas essa posição parece boa. Porque agora que ele vai precisar gastar esses tempinhos aqui com a dama, começa a ficar um pouco estranha a posição dele. Eu estava pensando em rocar grande, mas aí ele vai jogar cavalo D7 e vai rocar grande também. Talvez o rei dele pode chegar a ficar seguro ali, né? De forma que eu estou pensando em rocar pequeno. Eu sei que parece... Eu vou rocar pequeno, porque... Aí caso ele venha a rocar grande, eu posso atacar o rei dele daquele lado. Eu sei que parece loucura rocar pequeno com os meus peões desse jeito, mas uma coisa muito importante que a gente precisa observar é que as peças dele estão muito mal colocadas para atacar o meu rei aqui. Então não tem nenhuma chance de um ataque aqui no flanco de rei terminar em sucesso para ele, né? Porque as peças dele estão muito passivas e essa dama está muito longe aqui do flanco de rei. Então meu rei está seguro, apesar de que os peões avançaram um pouquinho a mais do que o normal. E agora eu vou começar a incomodar essa dama dele aqui em B6. Com A4, depois A5. Vamos ver como é que ele vai reagir a isso. Porque eu não quero deixar ele esconder o rei dele em paz. Então, como o rocar pequeno não dá para ele, porque está com um bispo ali no meio, eu estou deduzindo que ele vai tentar rocar grande. Só que é justamente essa era a ideia por trás de fazer o roque pequeno. Porque com o meu rei desse lado, eu posso atacar ele do lado esquerdo. Então, agora eu vou com A5. É claro que essa ideia de A4 a A5 eu não conseguiria utilizar se eu tivesse rocado no flanco de dama ali atrás. Então, vamos ver como é que ele está planejando reagir aqui agora. Mas percebam que a nossa estratégia aqui de sacrificar aquele peão para dificultar o desenvolvimento dele acabou tendo sucesso. As peças dele estão com alguns problemas importantes. E também a dama dele agora está correndo alguns perigos. Agora a gente tem um golpe tático que provavelmente vai decidir a partida aqui, que é cavalo por G6, que ataca a dama e também a torre. E eu não acho que dá para colocar muita resistência mais nessa posição. Esse é um bom lance, por outro lado. Porque ele está tentando fazer o seguinte. Ele está tentando provocar cavalo por H8 e E por F4. Porque dessa forma, ele estaria capturando uma peça minha e ainda por cima o meu cavalo estaria preso lá em H8. O problema para ele é que eu não sou forçado a fazer isso. Eu posso continuar o meu ataque. Então eu vou capturar aqui em E7 com cheque e depois eu vou capturar esse peão aqui em E5. Quando ele jogar rei B8, eu vou jogar cavalo por E5. E aí mantém todos os meus temas aqui de cravada e tudo mais. Então
O meu adversário está lutando muito bem aqui, mas esse recurso aqui provavelmente vai acabar dificultando um pouco a resistência dele. Bispo por E5, torre D6 é a melhor forma de tentar prolongar aqui a luta. Outra vez eu posso capturar a torre dele, ou eu posso manter essa cravada para continuar com essa pressão, né? E deixar para tomar a torre no momento mais oportuno. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou puxar o meu cavalo, aumentando a pressão aqui, e vou deixar para tomar a torre só quando for conveniente. Ele tem cavalo E8 aqui, ou bispo F8 também, sim. Mas agora sim, agora eu acho que eu posso tomar, porque quando ele capturar de volta, agora está caindo o cavalo também, que é uma coisa que não estava acontecendo na posição passada. E ainda por cima, agora está sobrando a torre dele ali em H8. O meu adversário deu cheque, deixa eu ver se tem alguma diferença entre rei G2 e rei H1, acho que não. Então, na dúvida, eu vou colocar meu rei aqui em G2. Parece um pouquinho melhor deixar ele aqui. Aqui ele controla mais casas, mas não faria nenhuma diferença muito especial colocar ele aí ou em H1. E aqui a partida realmente está sentenciada. Não sei se meu adversário vai tentar seguir aqui com a luta ou não, mas realmente já são muitas peças a menos. Certo. Eu vou trocar as damas e depois tomar a torre. Acho que esse é o jeito mais simples de converter. Porque quando a gente está ganho assim, a gente deve tentar simplificar a nossa tarefa. No meio do caminho eu percebi que era melhor tomar de rei, porque agora essa torre dele está sem casa. Agora eu capturo aqui. E agora é só coroar esses peões. Então volto meu bispo. F4. F5. E os meus peões eventualmente vão terminar coroando. G6. Bispo D6 check. F7. Vamos prender o rei dele aqui, antes de coroar. Vamos cortar o rei dele, para o rei dele não fugir. Cheque. E F8 está chegando com o mate. Olha, partida muito interessante aqui, por parte do meu adversário. Vamos dar uma rápida analisada aqui no que aconteceu nesse jogo. Eu tô vendo aqui... essa foi uma partida interessante porque assim... Eu tô tentando lembrar qual momento ele pode ter cometido o erro mais importante dele. Vamos tentar dar uma olhada. Porque não é totalmente claro, né? Vamos dar uma olhadinha. Então, eu tentei jogar aqui o sistema... esse ataque índio, né? Como eu comentei para vocês, a ideia dessa abertura é você tentar jogar com... G3, bispo G2, uma coisa bem esquemática, né? E rocar depois. Mas o meu adversário me impediu de jogar G3 com esse lance aqui. Olha o perigo que é você se preparar para fazer alguma coisa na partida, depois você chegar e tentar simplesmente fazer todos os lances no tabuleiro sem pensar. Se o seu adversário muda um negocinho e você não percebe, ele pode acabar te pegando aqui na abertura. Então, por mais que você tenha certeza das ideias de uma determinada abertura, você precisa ainda assim pensar no tabuleiro. Tá? Então, felizmente, esse é um hábito que eu consegui adquirir ao longo dos anos. Então, aqui eu não joguei G3. Esse lance seria um erro grave aqui, porque ele iria capturar e cavalo por E4. E aqui, para ser sincero, pessoal, acabei de perder um peão, porque qual é a ideia? Que se eu capturar o cavalo, tá caindo a minha dama aqui embaixo. E no final das contas, olha só quem ficou sobrando. Justamente o meu cavalo de F3. E aqui eu tô completamente perdido, porque tá caindo a minha torre aqui embaixo. Então depois de cavalo por E4, a melhor coisa que eu teria para fazer é mexer esse bispo, por exemplo, mas aí eu perdi um peão importantíssimo no centro. Certo? Então, aí que desapareceram... tivemos pelo visto um pequeno problema. Agora voltou, beleza. Bispo G4. Por isso eu joguei H3. Então, qual é a ideia do H3? Eu tinha
o que eu pensei aqui nessa posição é o seguinte, que talvez eu precisaria jogar bispo E2. Mas uma coisa útil que a gente pode fazer quando tem um bispo desse aqui incomodando o nosso cavalo é você questionar ele com H3. Aí você força ele a escolher qual diagonal ele quer permanecer. Então ele vai permanecer nessa ou ele vai permanecer nessa aqui. Quando você joga H3, você força ele a tomar uma decisão, né? Ou se ele quer tomar o cavalo, por exemplo. Então meu adversário fez o lance mais lógico, quero voltar para cá. Só que esse lance perde o contato com essa diagonal. Então agora eu consigo jogar E5 e depois E6. Isso, agora chegou esse lance E6. Eu não acho que isso aqui seja tão claro, viu, pessoal? Eu acho que essa é uma ideia um pouco arriscada aqui da minha parte, porque eu passo a ter um peão a menos mesmo. Não é 100% claro que eu tenho plena compensação, mas é a maneira que eu encontrei de colocar problemas para ele. Porque como eu estava dizendo para vocês, eu tinha medo de fazer um lance qualquer e permitir que ele fizesse E6. Porque agora eu perco a minha chance de jogar E5 e E6, tá vendo? Porque agora o peão dele tá ali. E aí o bispo consegue sair com muito mais facilidade. Então por isso que aqui atrás eu optei por esse sacrifício aqui de peão. Porque agora ele não tem mais E6 e bispo saindo. No lugar dele, eu jogaria E5 do mesmo jeito, tá? E eu acho que essa é a coisa central aqui que eu quero que o meu adversário leve dessa partida. Porque ele tentou se agarrar ao peão a mais que ele tinha, tá? E defender ele de algum jeito. Isso fez com que ele voltasse esse bispo para F7, depois G8, só que isso tornou as peças dele um pouquinho passivas. Tá? Então quando você tem um peão a mais, não se torne escravo do seu peão a mais. Tá? O peão que você tem a mais é uma coisa que você deve usar para o bem da sua posição. Tá? Então se um dia você precisar devolver ele para melhorar suas peças, você devolve. Não fica tentando proteger ele a todo custo. Né? Esse foi o principal... Esse foi o erro que o meu adversário acabou cometendo nessa partida. Porque, como eu disse, no lugar dele eu jogaria E5 aqui. Que é um lance que devolve o peão. Porque eu vou jogar G4, o bispo vai precisar voltar, por exemplo, para cá. E o peão cai. Mas em troca do peão que ele está devolvendo, ele finalmente consegue desenvolver as peças dele. Então E6, o bispo pode vir para E7, ele pode rocar. E seria uma partida completamente diferente e muito mais fácil de fazer os lances. Né? Em compensação, do jeito que foi, deixa eu só mostrar para vocês como a coisa acabou acontecendo. Porque meu adversário jogou cavalo F6 e agora... Olha só o que acabou acontecendo. O peão dele está solidamente protegido, isso é verdade, pelo bispo de G8. Mas em troca disso, as peças do preto estão muito passivas. Né? E esse bispo não sai, então é um peão a mais, mas ao mesmo tempo a compensação aqui do branco já é muito grande. Então, a partir daqui eu realmente gostava da minha posição. Eu não digo que necessariamente as brancas estão muito melhores aqui, mas a minha posição, sem dúvidas, é muito mais fácil de jogar. E isso é muito importante, do ponto de vista humano. O que eu quero dizer com isso é assim, às vezes a gente coloca posições como essa no computador e ele diz que nenhum dos lados tem vantagem. Mas o que a gente deve aprender a olhar numa partida é a coisa da perspectiva humana. Para qual dos lados está mais fácil de jogar? Né? Para qual dos lados está mais fácil de executar os lances? E aqui, sem dúvidas, é pelo lado do branco. Tá? Porque aqui eu tenho lances muito simples para fazer, já que as minhas peças têm mais liberdade. E isso coloca ele aqui numa situação um pouquinho delicada. Ele desenvolveu aqui as peças. E eu acho que esse foi o momento decisivo. O cavalo D7 aqui teria que ser feito. De toda forma, eu acho que a posição das pretas é muito perigosa já. Mas pelo menos começando com esse, não perderia aquele tempinho do bispo F4. Né? Então, meu adversário jogou esse. E agora, com esses tempinhos aqui que eu ganhei, depois de A4, talvez ele poderia colocar resistência aqui jogando A5. Mas a posição dele já é muito difícil. E depois de roque A5, aí realmente não tem mais volta. Porque a dama tem que vir para cá. E aí acaba levando esse golpe aqui, cavalo por G6. Então, partida muito interessante. Achei muito legal mesmo aqui a experiência. Parabenizar o meu adversário pela partida. E também assim, porque assim, o meu adversário, ele queria participar, né? Ele queria realmente ter essa experiência para ter uma opinião a mais ali a respeito do que ele poderia estar fazendo de certo e de errado. Esse é o espírito aqui do pessoal que colocou o nome ali para participar
para tentar participar aqui desse nosso quadro. Então eu parabenizo muito ele aí realmente pelo empenho e também, mais uma vez, pela partida, porque foi uma partida muito interessante. Pessoal, eu queria que vocês dissessem o que vocês acharam aí dessa ideia. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da ideia de trazer um aluno aqui para a partida. O que vocês acharam da partida também. Se vocês aprenderam coisas interessantes aqui hoje. E vejo vocês no próximo episódio, onde provavelmente aí a gente vai voltar a jogar com os nossos adversários aqui no modo aleatório. Beleza? Então, valeu, pessoal. Abração e até a próxima.